Opa, que bom que você veio, meu consagrado, minha consagrada. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula 2 do curso Matrix, em que a gente vai falar de modelagem de conteúdo. Modelagem de conteúdo é encontrar um conteúdo que deu tão certo na internet, pegar alguns elementos dele e replicar com o nosso jeitinho para criar uma peça foda de conteúdo que vai ser certeira para falar com a sua audiência. Provavelmente essa é uma das aulas mais longas do curso Matrix, mas que você tem que ficar muito atento, porque ela é um pouco mais prática e ela vai trazer alguns exemplos reais de coisas que funcionaram para você conseguir entender como que você pode aplicar no seu dia a dia, tá certo? Então vamos nessa, sem enrolação. Aula 2, modelando conteúdo certeiro, como encontrar os conteúdos que fazem sucesso com a sua persona. O que a gente vai discutir? Um pouquinho sobre o que é modelagem de fato, eu vou explicar um pouquinho mais detalhes. Como que você encontra o que é conteúdo incrível. Como que você faz a engenharia reversa disso, ou seja, você encontrou um conteúdo que você aparentemente deu muito certo. Será que ele funciona para você? Você começa a fazer uma engenharia reversa disso para entender se vai rolar ou não. E aí, como fazer melhor que o original? E melhor que o original não é com mais qualidade. Às vezes você vai encontrar um conteúdo, sei lá, ultra bem produzido, que você não tem como replicar em qualidade estética melhor do que a primeira produção, mas você tem como replicar melhor para a sua audiência, de um jeito que fale melhor com a sua persona. E aí a gente vai relembrar os objetivos de conteúdo para você relembrar em que momento que você tem que modelar determinados tipos de conteúdo, certo? Então vamos lá. Modelagem é você entender como um conteúdo foi produzido e buscar fazer melhor do que ele de fato é. E não é copiar, como eu falei. É ver como é que o outro fez, se inspirar e fazer do seu jeito. E melhor. E quando eu digo melhor, não é com mais qualidade, mas sim com mais direcionamento para sua audiência. Em vários aspectos que a gente vai ver daqui a pouco. Procurar os melhores conteúdos da internet que conversem com as suas personas dentro dos temas que você já mapeou e fazer melhor que eles. É isso que você vai fazer em modelagem, não tem segredo em termos teóricos. O segredo está em como a gente faz isso, e eu já vou mostrar. Aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Um é que é para modelar artigos de blog e outro que é para modelar posts no Instagram. Qual que é a brincadeira? Isso daqui é um post da Neo Assist, 2 posts da Neo Assist, tá? Ó, ambos estão em primeiro lugar. Esse daqui, na verdade, é o que a gente chama no Google de posição 0. O que é a posição 0? É uma posição que mostra aqui as imagens, tá vendo? Ó, ele dá um resuminho aqui e chega. Na Neo Assist a gente teve vários cases desses aqui, de chegar em primeiro ou na posição 0. E eu trouxe os dois. E aí o que tem? Cara, a Neo Assist falava de conteúdo, de atendimento ao cliente. E a gente tinha que escrever conteúdo sobre atendimento ao cliente. Esses dois caras aqui, assim, o que é call center? É um negócio mega buscado por gerentes de atendimento, né? Não porque eles precisam saber o que é call center, mas eles querem entender teoria. Então eles procuram isso. E outro é SAC 2.0, que era um conceito de SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente, que saiu do 1.0 pro 3.0, assim. Quem não gosta muito de nomenclaturas não vai entrar nisso daqui, mas foi bem estudado. E a gente foi lá e fez um conteúdo sobre SAC 2.0 e sobre call center. Como que a gente fez isso? No Google, para um blog, é um pouco mais simples, pelo menos para mim. É mais simples de modelar. Por quê? Quando as pessoas fazem esses artigos, elas contratam aqueles redatores que ganham super mal, e aí o cara vai fazer de qualquer jeito. E aí eles colocam os artigos lá, o que é SAC 2.0? Aí o cara escreve um artigo de meia dúzia de parágrafo, muito mal escrito, e enfim, em geral, assim, na época, isso daqui foi 2016, 2016, a gente tava com a corda toda lá no Assist. E a verdade, assim, o conteúdo sobre atendimento era muito ruim. Então o que eu fiz? É muito simples, eu vi todos os conteúdos que estavam em primeiro lugar, na primeira página do Google, sobre SAC 2.0, tá? Pegando esse exemplo aqui. Todos. Eu falei, poxa, nenhum tinha mais de 1000 caracteres. De 1000 palavras, perdão. Nenhum. Ricardo, mas às vezes um conteúdo
Não é melhor ter menos palavras do que mais? Pro Google não. E por que pro Google não? Porque no Google, pra valer a pena a clicada no link, sendo que o Google já tá trazendo aqui, ó, várias informações sempre que você tem que clicar, o artigo tem que ser muito bom, muito completo. Então, muito conteúdo. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa, ó, beleza, a gente vai fazer um completaço sobre SAC 2.0. 5.000 palavras. 5.000 palavras. E aí, não é escrever de qualquer jeito. A gente foi atrás, a gente entrevistou especialista, a gente foi entender como é que funcionava a SAC 2.0. E aí a gente fez um puta de um artigo. 3 meses a gente estava na posição 0. Né? Usou umas imagenzinhas legais. As imagens eu acho que a gente poderia ter melhorado, mas até que funcionou. E a gente saiu na posição 0. A mesma coisa pro call center. Call center a gente, cara, colocou a história do call center. E assim, tem várias outras detalhes aqui que vocês vão entender no Trilha de Migalhas. No Trilha de Migalhas eu vou falar sobre conteúdo SEO. Mas o principal que vocês precisam entender agora sobre modelagem é o seguinte. É que eu peguei um artigo e expandi o conteúdo dele, deixei ele mais completo, deixei ele mais, eu não diria nem acadêmico, mas deixei mais pesquisado, deixei melhor, deixei com uma qualidade maior. Então esse foi um jeito, expandir o volume de informação. Agora esse do Instagram eu vou falar pra vocês. A maioria das pessoas que estão acompanhando Ficção em Pixels viu esse post aqui. Tá. O lance de eu falar que criativos e escritores são donos da internet ou que estão dominando o jogo, eu falo há mais ou menos 5 anos, tá? Posso até mandar pra vocês os artigos. É uma coisa que eu acredito muito, tá? Eu não vou nem entrar aqui em detalhes, mas eu acredito muito que os criativos são as pessoas que movem os motores da internet. E o cara que eu mais gosto de seguir em conteúdo é o William Binder. E ele fez esse conteúdo aqui sobre criativos, não sobre escritores. Ele escreveu um carrossel, Nós, os Donos da Bola. E deu muito resultado pra ele. Ele compartilhou, tá? Eu falei, puta do caralho. Eu tô fazendo o curso do Will sobre marketing de conteúdo, é um pouco mais avançado, né? Que ele explica 12 fórmulas de conteúdo pra garantir ali que você faça um conteúdo legal. E aí, eu falei assim, então beleza, eu vou modelar o Will. E ele recomenda que a gente modele, né? Eu vou modelar o Will. De uma coisa que eu já acreditava, e eu conversei com o Will, acho que em 2017, e a gente tinha umas ideias muito parecidas em termos de conteúdo. Eu vou modelar o Will. Beleza, modelei o Will. Dá uma olhada nisso aqui. Eu fiquei até impressionado. O Will, eu não vou conseguir ver alcance da publicação do Will, tá? Mas assim, ele teve 909 curtidas, 75 comentários. Ele tem 19 mil seguidores. Na época ele devia ter uns 17, né? Ele cresceu muito recentemente. E ele teve 909 curtidas, 75 comentários. Eu tenho 2.354 seguidores. Na época que eu soltei esse post eu devia estar nos 2.000. Eu quase bati o número de likes dele. E eu com certeza bati o número de comentários. Ele provavelmente deve ter tido mais compartilhamentos. Eu tô com uma impressão que o escritor não gosta muito de compartilhar essas coisas. Tem poucas pessoas que realmente compartilham os meus posts. Mas olha o tanto de save que eu tive. Com alcance de 1.330 pessoas. Uma taxa de engajamento fodida. Eu paguei muito pouco pra impulsionar esse cara, embora muita gente tenha falado, todo dia aparece o anúncio do Ricardo. Cara, eu paguei pouco, só distribuí melhor entre os dias. Deve ter sido uns R$100. E nossa, olha o resultado que deu. Eu modelei o Will e assim, em termos de taxa de engajamento, dá pra entender que eu fui melhor que ele. E assim, não é tipo, ganhei de você, Will. É do tipo assim, funciona. E outra coisa, sigam o William Binder. Tá aqui. Ele é que me ensina essas coisas sobre modelagem. E eu tô passando pra vocês um pouco mais adaptado pra escritores. Mas isso é muito do caralho. Então, como é que a gente vai modelar um post? Vamos agora pra prática. Você vai ter que encontrar um conteúdo incrível que possa conversar com a sua audiência,
Você vai fazer uma engenharia reversa para entender o que fez aquele post ter sucesso. E aí você vai colocar os hashtag seu, hashtag jeitinho e fazer melhor que o original para sua audiência. Lembra sempre disso. Melhor para sua audiência. Então, como encontrar conteúdo incrível? A internet já está cheia deles. O que você precisa fazer é uma excelente curadoria. Só que fazer curadoria não é tão fácil, mas tem alguns atalhos que eu vou explicar para vocês. Primeiro, o Google. Lembra como é que eu fiz lá no Google? Eu só olhei as 10 primeiras posições. Tá simples, ó. Aqui eu procurei os 10 maiores mundos de fantasia, tá? E aqui ele já me dá um resultado da super interessante. Aí ele fala Utopia, Discworld, Terra do Nunca, País das Maravilhas, País dos Espelhos, Nárnia, Galáxia, Terra de Oz, Duna. Não sei porque Terra-média não tá aqui. E eles chamam de universos complexos, deve ser por isso. Mas tem vários resultados, ó. Várias coisinhas de mundo de fantasia. Dá pra fazer um post assim, dá pra modelar alguma coisa que já esteja na internet. Só que aqui eu fiz... Qual o caminho que eu fiz? Eu fui lá e procurei. No Instagram não dá pra dar essa sorte. No Instagram, quando você vê um conteúdo muito foda, você tem que salvar, guardar numa pasta e falar assim, ó. Esse cara aqui eu vou olhar no futuro. YouTube é a mesma coisa. Ó, melhores mundos de fantasia de novo. Top 10. Séries de livros mais épicas de fantasia. Aí assim, ele não tá falando de mundos, então eu não encontrei alguma coisa necessariamente. Acho que uma pessoa aqui, ó. Universos favoritos em mundos de fantasia. Uma pessoa fez. 57 mil visualizações há 2 anos atrás. Não tá ruim, né? Como é que eu posso fazer um conteúdo assim? Entende? E aí eu vejo como é que ela fez e tudo mais. Como é que eu posso fazer melhor? Ubersuggest. Eu mostrei numa live pra vocês do Oficina do Gepeto, mas esse cara aqui salva vidas. Ele já não é mais grátis, ele já foi 100% gratuito. Hoje ele tem uma taxa lá, eu não lembro quanto. Mas não é tão caro quanto outras ferramentas que fazem a mesma coisa e são muito mais complexas. Esse cara ajuda muito. E o que eu vou fazer? Ele é gratuito até um certo volume aí de buscas, tá? Acho que você pode fazer 6 buscas aqui nessa barra. Você vai escolher a linguagem de português no Brasil e você vai inserir uma palavra-chave. Aí você vai lá colocar livros de fantasia. Aí você, nesse cara aqui, você consegue ver o volume de busca que aquela palavra-chave tem por mês. É diferente da primeira, que no Google eu vou lá e procuro por os melhores resultados, né, o ranking. Aqui eu já procuro quantas palavras-chave, quantas vezes as pessoas estão buscando essa palavra-chave. E o mais legal é que ele dá a dificuldade de ficar em primeiro. Então, quando você fizer essa busca, você já começa a pensar: qual é a palavra-chave dentro do meu universo de temas que tem mais volumes de busca e menos dificuldade? Eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai falar disso no curso Trilha de Migalhas. Mas esse cara é um ótimo parâmetro para você buscar coisas que estão funcionando. Então olha para cá por enquanto pelo prisma da modelagem, não tanto pelo prisma de ranqueamento no Google. Que conteúdos no Google estão funcionando muito bem? Instagram. Cara, eu adoro procurar no Instagram na mão. Eu vou lá e digito uma hashtag, tipo fantasia, livro, ficção policial. Quando eu estava fazendo a pesquisa aqui, eu procurava várias coisas. Escritores, marketing literário. Eu via como é que as pessoas estavam fazendo. E a maioria dos conteúdos que tinha marketing literário eram muito ruins. Hoje já tem gente fazendo umas coisas mais legais. Mas na época que eu comecei a pesquisar, deu muito certo. Na mão! Abre uma planilha e vai colocando lá os temas. Esse aqui tem tantas... Quando você procura a hashtag ali, ele dá uma certa quantidade, né, um volume de hashtags publicadas. Então é muito legal. E outra coisa para você pegar no acidente é o explorar do Instagram. Conforme as pessoas que você segue, o explorar do Instagram vai te mostrando algumas coisas. E é assim, em geral, é foda falar isso, mas em geral o Instagram mostra fotos de pessoas bonitas, ou sendo bonitas, né? Ele mostra sempre alguém lá, tipo, num exibicionismo. Só que às vezes, assim, dependendo de como você segue as pessoas, aí você encontra algumas coisas interessantes, né? Tipo, eu encontrei esse vídeo do Mark Ruffalo, um cara aqui falando de Pokémon e alguém falando de literatura aqui. Eu achei interessante.
Então assim, mas foto de rosto de pessoa, o que mais tem no Instagram é o que mais dá resultado. Então você tem que ficar muito, muito ligeiro de falar assim, o que será que deu certo nesse post? Porra, sendo muito sincero, se é uma pessoa muito bonita se exibindo no Instagram, é impossível você modelar isso. Tipo, num ponto de vista de vou fazer conteúdo pra minha audiência. Não faz sentido. Então você tem que ignorar. Você tem que pensar nos outros conteúdos de Instagram. Não tem como, assim, são de fato os conteúdos que mais dão resultado no Instagram, mas ainda assim você tem como fazer milagre, né? Você tem como explorar a outra parte do Instagram, que são conteúdos voltados à informação, a entretenimento. E não necessariamente a pessoa postando uma foto do rosto dela ou do corpo dela. Isso acontece muito no Instagram. É até um tabu eu não falar disso. Então acontece. Então essa parte você tem que ignorar, porque não é isso que vai te ajudar a vender seu livro, tá? Tem que ficar muito esperto com isso. A Amazon também é muito legal de você explorar. E de novo, quando você for modelar a Amazon, você vai ter que retirar os que eu chamo de outliers. As pessoas que tipo, não fazem sentido nenhum. Então eu fui lá na loja Kindle e eu fui procurar os mais vendidos. Mas também faz sentido modelar os 100 mais baixados grátis. E aí eu fui ver tudo que era diferente de Harry Potter aqui nas primeiras posições. Né? São brasileiros? São, na verdade, autores de outras línguas que não a comum? Por que esses caras diferentões estão aqui? Aí você vai ver de onde o cara veio. Aí você vai pegar o nome do autor e procurar na internet. Aí você vai ver as avaliações que ele está recebendo. Que tipo de livro dentro do seu gênero estão sendo consumidos. Fica sempre de olho. Esse cara é um parâmetro muito legal. Sempre de olho. O que está fazendo sucesso? Não é necessariamente para você publicar nessa categoria em específico. É para você modelar. Aí você vai modelar a sinopse, o título, a capa. Aí você vai entender o que está funcionando, o que está chegando aqui. Óbvio. Gente, se for um autor muito conhecido, né, tipo, ou muito conhecido em determinado país, porque isso pode acontecer também, você não vai conseguir modelar. Por quê? Porque às vezes veio de boca a boca. É um falando pro outro, falando pro um, eu li esse livro e tal, não sei o que, você não vai conseguir rastrear, mas alguns você vai conseguir. Que post que ela tá fazendo no Instagram, que post que ela tá fazendo no Facebook, se ela tá sendo bem encontrada no Google. O que essa pessoa tá fazendo aqui pra estar entre os primeiros e ela não é o Harry Potter de fantasia, sabe? Isso é super importante. Agregador de notícia, eu adoro o Flipboard e o Feedly. Esses caras funcionam assim. Você entra lá e você começa a colocar sites que você gosta de acompanhar. Ou sites que você não gostava de acompanhar, mas você precisa acompanhar pela sua profissão. Aqui eu tinha feito, isso aqui é bem antigo, tá? Alguns de booktubers, gigantes do marketing, que porcaria de título é esse? Mercado editorial, nerd, entretenimento, sobre livros, né? E aí eu seguia alguns desses sites aqui. Mas eu poderia ter colocado um monte mais, vai de paciência mesmo. E esses caras vão me indicando o que tá mais trendando, né? Que tá mais em tendência. Então se eu vejo alguma coisa do meu gênero que tá muito popular, aí eu falo, opa, dá uma olhada nesse tema aqui para modelar. Pesquisadores de tendências. Esses caras aqui, os três são pagos, tá? Mas eu tive que trazer porque eles são mega importantes. Social Animal, Keyhole e o BuzzSumo. São caros pra caralho. É tipo $59 por mês a assinatura de um. O BuzzSumo, ele tem uma versão gratuita que pode ser interessante pra você. Então quando eu olho o BuzzSumo, eu consigo... depois é só vocês entrarem lá, vocês vão entender como é que a ferramenta funciona, tá? Não é o objetivo aqui. Mas esse cara, você entra aqui, você digita lá. Sei lá. Maiores crimes do Brasil nesse ano, se você é um escritor de ficção policial. E aí ele vai dar o que compartilhou mais. Ele vai mostrar as redes que estão mais compartilhando determinados temas, determinadas notícias, etc. Então esses caras aqui são realmente legais, porque eles mostram, em termos de social media, o que está sendo realmente tendência, tá? Depois, se eu ver que tem muito pedido no comentário aí, como é que eu uso essas ferramentas, eu gravo um vídeo só falando do BuzzSumo, tá bom? Então vejam aí, se vocês quiserem comentar, talvez faz sentido. Google Trends. Eu gosto muito do Google Trends.
O Google Trends, ele mostra tendências de palavra-chave numa pontuação de 0 a 100. Tá? E, por exemplo, Brandon Sanderson. O Brandon Sanderson, ele teve uma exposição recente na internet, porque a Leia... Era a Leia? Eu acho que é a Leia. A Leia encerrou o contrato com o Brandon Sanderson. E aí o que aconteceu? O cara ganhou um pico de popularidade aqui. Começaram a falar bastante dele. Sobre o que é baseado isso? É sobre volume de busca. Só que o que está como tendência. E aí, na tela inicial, você vai ver lá as principais tendências do Brasil e sempre tem relacionado à política ou crime. Você vai ver que é alguma coisa assim, né? Tipo, algumas coisas muito grandes. Mas aí você vai afunilando. E aí eu vejo aqui que ele teve um pico e que tem uma projeção para ser mais falado nos próximos meses. Mas teve um pico aqui que eu acredito que foi agosto. Né? Ele atingiu popularidade 100. E embaixo eu procurei o Tami Miranda porque foi a última polêmica recente, né? Teve uma campanha de Dia dos Pais em que o Tami Miranda foi o protagonista, né? Um homem trans sendo protagonista de uma campanha do Dia dos Pais. E foi na Natura e foi bem forte isso, né? Muita gente começou com rating e tudo mais. Mas o que eu quis pesquisar? Se você escreve livro que tem algum cunho de ativismo social em alguns dos grupos de minoria, e mais ainda se for orientado para LGBTQ+, é muito legal você pesquisar essas polêmicas, porque elas podem servir de temas para você tratar no seu conteúdo. E olha o Tami Miranda aqui, em agosto, na campanha do Dia dos Pais. O que é legal? Se eu comparar o Brandon Sanderson com o Tami Miranda, o Brandon vai ficar numa linha reta aqui, ó, ele não vai ter popularidade. E o Tami vai ficar aqui um pouco mais acima. E aí ele vai ter maior popularidade. E aí você consegue comparar vários temas. E aí, liga com aquela coisa de temas experienciais, realísticos, ficcionais, que a gente pode usar para compor o nosso universo de conteúdo. Mas isso aqui é muito legal. Eu adoro o Google Trends para isso. Beleza, então já dei para vocês um mapa para vocês pesquisarem conteúdo incrível na internet. Então você vai procurar esse conteúdo incrível e agora a gente vai fazer a engenharia reversa. O que foi bom nesse conteúdo? E é simples, você vai avaliar nesses 7 tópicos. Você vai avaliar o tema do conteúdo. Tema. Esse tema de conteúdo é o que realmente fez ele fazer sucesso? Então eu volto de novo para as fotos de pessoas. Tem gente que posta foto e faz um textão super massa. E aí você tem que ser muito criterioso. As pessoas gostaram do texto ou da aparência da pessoa? Tem que fazer esse exercício. E de novo, eu não estou julgando aqui, tá? Eu acho que todo mundo tem direito de postar o que quiser. Pessoas bonitas, né, que estão dentro de um padrão do Instagram, que querem mostrar que são bonitas, não tem problema. Eu acho que assim, cada um entende como é que vai fazer isso. O que eu estou falando é que quando você for modelar, você tem que ser um pouco mais criterioso. Putz, funcionou porque tava o rosto lindo de uma pessoa ali, ou funcionou porque a legenda era boa? Porque o tema era bom? Tem que ficar muito ligado nisso. Essa é a primeira coisa. Copy. Aqui vale um disclaimer para eu falar de copywriting, para quem não conhece, mas eu vou falar rapidinho, porque a gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouco mais sobre o que é copywriting. Copy é escrita persuasiva, ou modelagem de textos persuasiva, né? Que é isso, eu convencer a pessoa através do meu texto, ou do meu vídeo, ou do meu roteiro, a chegar numa ação. É mais ou menos isso, tá? Não é não é a descrição 100% correta, mas é mais ou menos isso para você entender. Então assim, quando você vai avaliar a copy putz, o cara foi persuasivo o suficiente para fazer as pessoas darem um like, comentarem, compartilharem. Persuasivo não é gostou, dá um joinha aí. Não é isso que é ser persuasivo, você entregar tanto valor para a pessoa que no final ela se sente obrigada a te dar o like, tá? Te engajar com você. Então qual que é a copy valeu a pena? A copy de fato realmente fez sentido? Beleza.
Aí você vai avaliar a adequação à persona do cara que você está modelando, da pessoa que você está modelando. Pô, o que ela fez aqui foi atingir uma dor, ou um sonho, ou um desejo muito forte da persona dela? Porque assim, a copy, o tema, eles são até secundários se ele falou de um negócio que realmente faz sentido para aquela persona. Formato. Esse conteúdo funcionou porque é um vídeo muito legal, ou ele funcionou porque é um carrossel, ou ele funcionou porque é uma foto, de novo a foto muito boa. O formato do conteúdo teve relevância para ele fazer sucesso? Beleza. Autor do conteúdo. Essa é sensacional. Gente, tem gente que vai postar uma pilha de cocô e todo mundo vai curtir. Essas pessoas você tem que ignorar. Por quê? Porque você não tem como competir com esses caras, mano. É gente que já fez sucesso faz tempo, tal, tem 1 milhão de seguidores. Se o autor do conteúdo fala A e todo mundo fala te amo, você é um gênio, não é essa pessoa que você vai modelar. Então, seja muito criterioso na hora de avaliar isso daqui, tá? E é por isso que eu recomendo você não modelar gente que tem muitos milhares de seguidores. Eu iria dentro do seu alvo. O William Binder fala muito isso. Quando você vai modelar, pega um cara acima de você. Nem quem tá no seu nível, mas quem tá acima. Por exemplo, você tem de 1 a 2 mil seguidores no Instagram, vai modelar um cara que tem de 5 a 10 mil. Vai fazer mais sentido, tá? Avalie o autor do... desculpa. O autor do conteúdo era isso. Desculpa. Avalie se o engajamento é real. O que é isso? Essa pessoa... É muito fácil perceber, tá? Essa pessoa tá num grupo de engajamento. Se ela estiver num grupo de engajamento, aquele engajamento é uma mentira. Então você não vai modelar ela, porque na verdade ela tem um grupo de pessoas que vai lá e fica curtindo as coisas. Não modele uma pessoa que tem grupos de engajamento, tá? E nem muito bot comentando. Se tiver bot comentando também, pelo amor de Deus. Como é que você avalia isso, gente? Tem gente que vai lá e mete só coração e é real. Mas se você vê que o post tem tipo um emoji só pra cada comentário, aí você começa a desconfiar. Beleza? E por fim, você vai ver se cabe pra você. Cabe você mudar o tema pra sua persona? Cabe você fazer ser um tema igual, mas fazer uma copy parecida? Cabe o formato de conteúdo que ele usou? Você vai ter que usar outro? Cabe essa modelagem ou não? Você viu ali que realmente um cara que fez sucesso e tudo mais, mas cabe pra você e pra sua persona? Você tem que avaliar isso. Essa é a engenharia reversa. E agora a gente vai aprender a colocar o hashtag seu, hashtag jeitinho. Você vai colocar o seu tempero. Você vai identificar o que pode ser feito melhor por alguns prismas e então produzir. Que prismas são esses? Novo tema, mesmo formato. Então assim, o Will, ele foi lá e fez um... Eu acho que o tema era diferente aqui. Eu considero um tema diferente. O Will ele falou com criadores, eu tô falando com escritores. Mas o mais importante é que eu adaptei, eu usei o mesmo formato. Tá vendo? Eu usei o mesmo formato de carrossel. Eu falei tipo assim, putz, eu consigo falar disso daqui com escritores pra minha persona no mesmo formato que ele usou. Com o mesmo ritmo de convencimento, com uma copy tão persuasiva quanto. E aí eu fiz isso daqui. E aí eu posso fazer um formato novo, mas com o mesmo tema. Então esse post foi um sucesso no Instagram da editora Wish. Foi uma foto de alguém, de algum fã lendo o livro dos Contos de Fadas Nórdicos, e aí tinha um outro livro delas aqui. E aí eu fico pensando, e se as meninas readequassem esse post para um carrossel em que vários leitores mostrassem os seus recebidos? Ou elas fizessem um artigo que a pessoa fizesse o comentário. Então elas poderiam pegar o mesmo tema, né, que são os livros delas, o produto delas, para um novo formato. Expansão do volume de informação. É esse o principal hack, né? Eu chamo de hack, de técnica, de tática, que a gente usa quando a gente vai fazer um artigo no blog na hora de modelar. A gente vê que é um tema muito bom, que tem um alto volume de busca, pouca concorrência, eu vou pegar e vou fazer melhor do que os outros. Como que eu faço isso? Expando o volume de informação, tá?
Ou eu posso sintetizar a informação. Tô colocando a Wish aqui de novo. Como que elas fizeram isso? Elas adaptaram um post próprio, uma thread no Twitter, que era longa, em uma imagem dentro do Instagram delas. E foi explosivo. Foi sensacional. Se você entrar nesse post aqui, tem uma porrada de comentário. Aproveitaram o Defenda o Livro e mandaram muito bem em adaptar a thread do Twitter para esse cara aqui. Adaptação estética. Ou seja, eu vejo alguma coisa que está dando muito certo na internet. O que está dando muito certo, por exemplo, para livros? Bookstagram. Bookstagram tá, tipo, cara, muito forte. As pessoas vão lá, postam fotos de livros, elas fazem conteúdos autorais, fazendo a ode ao livro, né? Tipo, olha o meu livro, que lindo, eu amo livros físicos e tudo mais. E a Antofágica pegou muito bem esse esquema. Como é que é? Aí eles criam as próprias imagens deles, mostrando os livros clássicos, as edições clássicas que eles têm, que são lindas, né? São capas maravilhosas. Com a cara deles. Eles vão lá e produzem fotografia de alta qualidade com a cara deles. Baita exemplo de modelagem. E que eles não copiaram nada. Eles entenderam qual era o funcionamento daquilo na internet e fizeram isso daqui. Sensacional, né? E eu vou citar aqui um dos nossos alunos, o Fábio, que inclusive ele escreve thriller, escreve romance policial. Ele fez uma modelagem de copy, né? Ele adaptou a copy. O que é adaptar a copy? É criar um texto mais persuasivo do que a maioria da concorrência. O que ele fez? Eu não estou falando nem que ele modelou em cima de um post de alguém, mas ele modelou em um tema que é super batido, né? Tipo, mexer com a pessoa. Cara, por que você escreve, né? A paixão por escrever e tudo mais. Ele foi lá, fez um puta carrossel maneiro e uma legenda sensacional, onde ele contou da perspectiva dele o motivo dele escrever. Motivação. É muito legal, não ficou com cara de post bullshitado de motivacional. Ficou muito massa. Soube usar muito bem fotografia, enfim. Então quando eu falei copy, é a técnica de convencer usando palavras ou um roteiro. Persuasão. E é o texto ou roteiro usado em questão para persuadir. Para fazer a pessoa persuadir, nesse caso do Fábio aqui, era continua vendo meu conteúdo. E ele não pedia isso. Ele entregava mais valor e a pessoa continuava lendo. E ele falou que foi um dos posts mais... que deu mais sucesso dentro do Instagram dele. Que é do caralho. Então, a gente volta para os 3 grandes objetivos de conteúdo. Tráfego, relacionamento, permissão, vendas, compromisso, autoridade, né? Que vai fazer eu ter um posicionamento na internet que faça sentido. Que as pessoas vão olhar e vão falar, vale a pena comprar desse cara. Vale a pena ver o que ele tem para fazer. Conteúdo de tráfego. Tráfego é qualquer caminho que uma audiência percorre até chegar a alguma propriedade digital sua. Poderíamos falar de física também? Poderia. Por exemplo, você está num evento e você tem uma chamada no seu stand muito legal. Como que as pessoas chegam, como que as pessoas estão passando e elas chamam a atenção para o seu stand e elas vão parar no seu stand. Pode ser isso também. Mas tráfego no digital tem muito mais volume, então é mais fácil da gente falar sobre. Então, gente que vai visitar o seu perfil no Instagram, gente que vai visitar o seu site, gente vendo o seu post no feed, tudo isso é tráfego, é alcance, é você colocando o seu conteúdo na frente de mais gente. Quando você cria um conteúdo visando tráfego, você pretende alcançar mais gente para mostrar que você existe. E assim, gente, não é para vocês deixarem a taxa de engajamento de lado nessa hora. Por quê? Porque quando você usa um conteúdo de alcance e a pessoa curte, comenta, compartilha, salva, significa que as pessoas que você está alcançando de fora são muito qualificadas, porque elas gostam daquilo que você está postando. Então também tem envolvimento nessa parte. Tá? Conteúdo para relacionamento. E aqui muita gente se confunde. Conteúdo para relacionamento é aquele desenvolvido para quem já te deu permissão de se relacionar. O story, ele é para dentro da sua base. Você pode usar a hashtag para chamar mais gente, mas
Não faz sentido. Então, seus seguidores, assinantes de newsletter, leitores, fãs, as métricas de conteúdo de relacionamento é para falar com essas pessoas. E é totalmente diferente de tráfego. Por exemplo, no meu feed, é muito legal quando as pessoas que já me conhecem comentam. Mas elas já sabem do que eu falo. Praticamente eu não estou trazendo nenhuma novidade para elas. E quando a gente está falando de engajamento de pessoas que vieram de fora, é muito mais legal quando assim, eu tenho um like, um comentário, um save, um compartilhamento de quem não me conhecia. Só que, quando eu estou fazendo post no feed, eu preciso também me relacionar com a minha audiência. Ela precisa entender que eu estou ali para ela. E aí eu tenho story. Eu ligo uma coisa na outra. O story eu vou fazendo conversa com quem já me conhece. É um momento de comunidade. E conteúdo para relacionamento não é só story. Eu posso falar de os grupos de WhatsApp, o grupo de WhatsApp, né, o grupão, eu uso ele como conteúdo de relacionamento, um canal no Telegram, a sua newsletter. O blog, ele pode servir tanto para atrair gente por busca, ou quanto para você alimentar uma newsletter com conteúdo exclusivo para as pessoas que visitam, que já são seus fãs, tá? Então é muito legal. Conteúdo para compromisso, autoridade, permissão. Ou seja, é aquele conteúdo que vai fazer a pessoa tomar uma ação, né? Então, assim, quando eu tenho, claro, o conteúdo que eu vou colocar um link para a pessoa baixar, eu tenho que ter certeza que ela está muito pronta para fazer isso. Mas o principal conteúdo aqui você tem que se mostrar autoridade, você tem que mostrar que você é bom no que você faz. Então, se relacionar com o influenciador, abrir um curso gratuito. A pessoa fala, caramba, o cara vai dar um curso gratuito. Eu vou assumir um compromisso com ele e ele tem uma autoridade legal pra eu ver qual que é. Esse tipo de conteúdo é fundão de funil. É ali no fim do processo. E você precisa fazer esse tipo de conteúdo visando que as pessoas tomem uma ação. Não é necessariamente um conteúdo que você vai fazer para alcançar mais gente. É pegar aquelas pessoas que estão se relacionando com você e mostrar que, ou você tem autoridade, ou 2, você tem alguma coisa para oferecer e elas querem tomar uma ação. Tá bom? É por aqui. Isso te lembra alguma coisa? Ó, que legal. A plataforma do autor. Eu gero tráfego para pedir permissão, compromisso. Eu crio relacionamento e eu gero tráfego de novo, mas agora de um outro jeito. Um tráfego que eu vou levar a pessoa a conhecer minha autoridade ou levar ela a comprar alguma coisa de mim. É isso. E aí eu vou criando conteúdo nesse sentido. E aqui está o seu tiro certeiro. Se você modelar o conteúdo certo para o estágio certo da jornada do seu leitor, você vai dar o seu tiro certeiro. E você não vai precisar ficar produzindo todos os dias. Embora quem produzir todos os dias vai levar a melhor, tá? Não tem jeito. Mas se você produzir todos os dias, se você não tiver tempo para produzir todos os dias, um tiro certeiro é mais que suficiente. Então na aula anterior, a gente matou a arma de personas, a gente entendeu como ela funciona, e aqui a gente entendeu como modelar, e a partir dessa modelagem eu dou tiros certeiros em cada estágio da jornada. Olha que legal. Tá vendo? O que é essa porcentagem aqui, que eu não falei na outra aula? É o quanto de tempo você tem que despender em cada momento do funil. 20% do seu tempo você cria conteúdo para trazer gente nova. 30% você se relaciona. 20% com quem ainda não comprou de você, tá? 20% você cria conteúdo de relacionamento, de compromisso, de autoridade. Ou seja, chama as pessoas para assinarem uma newsletter, conversa com um influenciador legal do seu nicho, leva elas a conhecerem o seu livro. E você gasta os outros 30% com quem já se comprometeu com você. Se relacionando e se comprometendo de novo, né? Olha o meu novo livro, indica o meu livro para alguém. É isso. Tá? Isso aqui é o que eu recomendo. Quem está começando precisa de mais tráfego, então você pode mover um pouquinho da porcentagem para cá.
Mas não caia nessa ilusão de que você vai ficar o tempo todo fazendo isso, tá? Eu caí nessa. Eu achei que eu ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não deu. Então, eu tenho que focar aqui. Tenho que focar no relacionamento com quem já se comprometeu comigo. Depois eu volto pro topo do funil, sem problema nenhum, tá? Vamos voltar para as planilhas de novo. E aqui é só uma retomada. Olha que legal. Não faz sentido para vocês? Agora, ó, conteúdo certeiro. Eu vi lá que fizeram um mapa da Terra-média que deu muito sucesso num grupo do Facebook. Vou fazer do meu jeito agora. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. Quais os melhores mundos de fantasia na sua opinião? Como é que eu posso modelar isso daqui? Eu vejo alguém do meu nicho que abriu uma caixinha de perguntas que fez uma pergunta muito legal. Eu posso pegar a mesma pergunta e fazer. Não tô copiando. Tô aproveitando que... Gente, assim... É mega importante que vocês entendam essa parte. Que as pessoas fazem isso. Então, o cara fez uma pergunta que deu certo, eu posso fazer pra minha audiência. Eu não tô roubando a audiência dele. Ele teve uma ideia, tá pública, eu peguei a ideia pra falar com a minha audiência. Copiar é eu pegar e plagiar um livro inteiro. É se eu pegasse o curso de algum das pessoas que estão falando com escritores e copiasse inteiro. Não estou fazendo isso. Estou colocando 100% do meu método aqui. E aqui de novo, né? Eu faço uma live, mas também eu mando links pro meu livro. E aqui para leitores, para fazer a galera se engajar e pros fãs, você pode continuar na caixinha de perguntas, você pode mandar mimo, você pode ter um grupo para responder perguntas, enfim. Só lembrando vocês aqui da caixinha, tá? É onde você vai modelar conteúdo. E por que isso é tão importante? Vou até colocar minha cara aqui. Isso é tão importante porque é o que vai fazer você não perder tanto tempo produzindo conteúdo. Você vai modelar o conteúdo. É diferente. E se você modelar um conteúdo com um tiro certeiro, você vai passar menos tempo produzindo e vai continuar crescendo a sua presença digital. Mas isso, na produção, a gente vai falar acho que é isso agora, hein? Próxima aula. Na próxima aula. Então a gente falou de modelar conteúdo certeiro, agora a gente vai partir para produção de um conteúdo certeiro. Como é que eu produzo texto? Eu tenho que fazer texto? Eu tenho que fazer vídeo? Eu tenho que fazer imagem? Qual o melhor formato de conteúdo? Eu vou falar com você na próxima aula. Agradeço muito a tua presença aqui na aula 2 e te vejo na próxima. Grande abraço.